Que jantar foi esse? O que rolou lá, ô Letícia? Marcado algumas semanas e era uma homenagem ao Rodrigo Pacheco, ao ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E o Alexandre de Moraes tem uma boa relação com ele, falou: vou fazer um jantar, abrir as portas da minha casa, convidar um pessoalzinho aqui para fazer um jantar em homenagem ao Pacheco. Esse pessoalzinho incluiu 7 ministros do Supremo, né, são 11 no total, então foi o Alexandre mais 7, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o sucessor do Rodrigo Pacheco, que é o Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado, o atual presidente da Câmara, Hugo Mota, alguns ministros do STJ, enfim. Foi uma confraria, uma grande e pequena confraternização restrita a alguns poderosos, bem poderosos, e chama atenção, né, de como no Brasil essas relações todas se misturam. Então tá o ministro Supremo, o principal acusador do Ministério Público, que é o Paulo Gonet, os representantes dos políticos, né, o Davi e o Hugo Mota, com outro político, que é o Rodrigo Pacheco, enfim, e o diretor da Polícia Federal, que é o cara que vai fazer essa investigação. E, bom, nesse jantar, o jantar começou por volta de 8 da noite, foi até pelo menos 1h da manhã, pelo que me falaram, e que foi assim, clima de amenidades, que fizeram uma ou outra piada aqui sobre um comentário sobre o Eduardo, sobre o Jair, mas que o objetivo não era tratar sobre isso, o objetivo era ter um clima leve para eles conversarem sobre o ano. Também foi uma demonstração de força do Alexandre, né? Porque nesse momento que ele é já tem um tempo, né? Mas isso se intensificou desde o ano passado para cá, em que Alexandre de Moraes é tão atacado por um grupo da política brasileira, pelos bolsonaristas, seus seguidores, ele estava lá com o chefe do Senado. A gente tem que lembrar que o presidente do Senado, cabe a ele decidir se abre ou não um processo de impeachment contra o ministro do Supremo. O processo de impeachment é um pedido que há muito tempo os bolsonaristas fazem. O Davi Alcolumbre, ele é amigo pessoal do Alexandre de Moraes. Eu já ouvi algumas histórias sobre eles, que eles se dão muito bem, eles realmente são amigos. E ele também tinha uma ótima relação com o antecessor, o Rodrigo Pacheco. Então, subentende-se que ali, assim, não tem chance de abrir um processo de impeachment contra ele por aqui. Estava ali com apoio com quase todos os colegas do Supremo, com os ministros do STJ, com o diretor-geral da PF. Foi uma demonstração de força do Alexandre de Moraes, sem dúvida. Força interna das instituições do Brasil lá com ele. E o Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, também estava lá. Ai, esses jantarzinhos, eu queria ser convidada só para ficar furando lá, mas eles não chamam jornalista, né? Ô Letícia, não chamo. Obrigada pela sua participação, um beijo para você, até. Tchau, gente, obrigada. Até. Tchau, obrigadíssimo. Vamos lá entender isso, né, Josias? O que significa esse jantar, né, lá de Alexandre de Moraes? Alguns falam aí, esse jantar que tem esses interesses, é normal, não é? Reunir toda essa cúpula, todos ali reunidos, qual é o problema disso? Isso é uma promiscuidade, Fabiola, muito comum em Brasília, que deveria ser evitada, né? Sobretudo por ministros que estão aí na ribalta, sob críticas, como o Alexandre de Moraes. O ministro tinha que ter agora um comportamento de frade. Não deveria ficar participando desses convescotes, né? Se ele tem lá apreço pelo Rodrigo Pacheco, ele que chame o Rodrigo Pacheco, que faça um jantar a dois, né? Isso daqui, um jantar como esse, que inclui o Pacheco, mas também o sucessor dele, o Davi Alcolumbre, que está no epicentro dessa discussão sobre emendas parlamentares e a corrupção que deriva dessas emendas. Aí chama também o Hugo Mota, que é outro que tem emendas sob questionamento. Aí junta o diretor da Polícia Federal, que é a corporação que investiga os parlamentares enrolados em emendas que liberam verbas públicas. Aí vai também o Paulo Gonet, a quem cabe eventualmente propor denunciar eventuais transgressores
de colarinho branco ao Supremo Tribunal Federal. Cabe ao Gonê denunciar autoridades ao Supremo. Então estão lá magistrados, quem investiga, que é o diretor da Polícia Federal, e os alvos de eventuais investigações. Isso é um tipo de promiscuidade que deveria ser evitada, Fabiola. O único lugar em que magistrados e potenciais suspeitos e o condutor, o chefe da Polícia Federal deveriam se encontrar, de fato, é nas páginas dos processos judiciais. Ali é que eles devem se encontrar, cada um na sua função. Os magistrados julgando, a polícia investigando e os suspeitos tentando se safar. Fora disso, fora dos autos, os personagens deveriam viver separados para sempre, até que a morte os juntasse. Esse tipo de encontro deveria ser evitado, Fabíola, até para não se tornarem as autoridades alvos fáceis de oportunistas. E você, hein, Sakamoto, como é que você vê aí esse jantar na casa de Alexandre de Moraes? Inclusive essa pressão, né? Quando a gente vê aí essa pressão que agora está no Supremo em relação ao julgamento de Bolsonaro, que está marcado para a semana que vem, a gente não pode esquecer disso, terça-feira. Certamente, no julgamento de terça-feira, Bolsonaro será transformado em réu pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Isso aí não tenha dúvida nenhuma, né? Agora, eu divido com o Josias a preocupação de que esse tipo de evento seja utilizado à torta e direito, exatamente por quem quer dizer que há uma grande conspiração para condenar Bolsonaro, uma vez que essas pessoas deveriam publicamente ter apenas uma relação institucional, né? Eu entendo o objetivo. O objetivo é, neste momento, que Alexandre de Moraes ele é alvo de ataques muito fortes do bolsonarismo, ataques dentro e fora do Brasil, tentar mostrar que existe um apoio dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do Legislativo brasileiro, no Executivo, a figura de um juiz que está sendo pressionado no meio de um julgamento, talvez o julgamento mais importante que o Brasil tenha tido em décadas, né? Então, ou seja, existe essa preocupação e essa tentativa de fazer isso para mostrar, olha, existe um apoio institucional. O grande problema é que garantir esse apoio institucional dessa forma, ela acaba, como eu falei, levando a um questionamento. Pô, mas isso não é uma relação mais próxima do que deveria acontecer, isso não é colocar todo mundo. Ah, mas as pessoas já se encontram no dia a dia. Sim, mas o problema de fazer um jantar, a própria natureza do jantar, pode levar a um questionamento por parte dos críticos, né, com relação a isso. Então, caberia, ao meu ver, os poderes, os membros dos poderes, entre outros, você podem dar outras formas de apoio e de suporte institucional, inclusive declarações dentro do escopo do seu próprio trabalho, né? Declarações no pleno do Supremo Tribunal Federal, declarações dentro do Congresso Nacional, em entrevistas, que fazem parte, inclusive, da atuação institucional de cada um dos membros dos três poderes. Poderia ser isso, sabe? Um trabalho para garantir um apoio, né, à figura de alguém que está apanhando por conta de ter assumido um trabalho em nome da democracia. Há críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes, e eu acho que ele mesmo sabe disso, e o fato dele estar assumindo um papel importante não tira o fato de críticas poderem surgir ao longo do seu trabalho. Eu acho que para tornar tudo muito mais transparente, tudo muito mais republicano, era melhor deixar isso fora da mesa, né? Todo mundo fora da mesa e cada um dentro dos seus espaços de articulação garantir esse apoio, Fabiola. É.